Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço, desde já aquele like que fortalece cada vez mais o nosso canal, o Wendel. Meus amigos, eu vou colocar aqui na tela a nossa primeira pauta de hoje. A comissão de arbitragem discorda da expulsão de Kanu. Ela interpreta como um exagero, nós vimos isso, exagero demais. Agora é a fala da presidência da comissão de arbitragem da CBF, o Wilson Seneme. Abrindo aspas para Seneme, ele diz o seguinte: foi um excesso, foi um exagero esse segundo cartão amarelo. E outro detalhe, o Gabigol, quando põe a mão na cara, é uma simulação, é uma afirmação do Seneme. Ele ainda diz mais: estamos pedindo para que os árbitros não caiam nessa simulação. Uma expulsão muda muito o jogo. Se eu não tenho certeza, não ajo da maneira mais rigorosa. É uma jogada que não atinge o rosto do adversário, é desproporcional. Se fosse melhor analisada, seria uma simulação de cartão amarelo. Não estamos aqui para defender árbitro. Então, tá aí a fala firme do presidente da comissão de arbitragem da CBF, o Wilson Seneme. Tomara que não fique somente na fala, tem que agir. O árbitro da partida, o Paulo César Zanovelli, tem que de fato ser punido para que ele sirva de exemplo, para parar de uma vez por todas de exagerar. Bahia sofre muito com a arbitragem brasileira, já falei isso, né? O Bahia sofre muito. A queda do Bahia em 2021 para a Série B tem a arbitragem como o principal personagem da história. O time não jogou bem? Não jogou. Mas se não fosse a arbitragem, o Bahia teria pontos para justamente somar para não cair. A realidade é essa. Então, que o Wilson Seneme transforme a sua fala em ação. É isso que o torcedor do futebol brasileiro quer. Não somente o Bahia reclamou desta última rodada aí das falhas da arbitragem, mas a do Bahia, sinceramente, exagerou, excesso, como o próprio presidente da comissão de arbitragem fala. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, e tem uma situação que os jogadores do futebol brasileiro já sabem que a simulação da jogada, da mão, da cotovelada, tá rendendo bem para eles, tá rendendo bem. Hoje todo mundo bota a mão no rosto, meu amigão, parece que recebeu uma bomba na cara, né? Um tiro de escopeta. E aí cai, chora. Quando você vai olhar o cara, quando você vê as imagens, não foi nada daquilo que aconteceu. É o caso do próprio Gabigol, por exemplo, né? O Kanu coloca a mão, não tem força, não machuca, não pega no rosto do Gabigol, mas ele tem uma ação de simular que parece que levou um tiro no rosto, meu amigão. Se joga. E depois as imagens mostram que o Gabigol não sente absolutamente mais nada. Então, fica aí o exemplo para que o Zanovelli nunca mais opere o Esquadrão de Aço. Vamos para as próximas pautas. Está aqui na tela também, ó. Aqui, o Bahia, ele ganha reforço de 2 atletas que estavam lesionados. Um deles é justamente o Chaves, que está aí, que na minha opinião vai comer banco do Rian, viu? Não é possível que o Renato Paiva não coloque o Rian para jogar depois da partida contra a equipe do Flamengo. Outro jogador é o Everaldo. Na véspera do confronto diante do Peixe, fora de casa, o centroavante e o ala esquerdo participaram normalmente de todas as atividades comandadas pelo técnico Renato Paiva, diz o portal ecbahia.com. Everaldo está recuperado de uma pubalgia que o deixou de fora dos últimos 2 jogos e, de fato, o Bahia sente falta de um centroavante. Não quero dizer falta do Everaldo, mas aquela posição ali o Bahia está sentindo falta. O Everaldo jogando, o Esquadrão de Aço terá ao menos um jogador ali para justamente colocar a bola para dentro do gol. Isso se o Everaldo não sair tanto assim também, que em alguns jogos ele tem exagerado nas suas saídas da área para buscar a bola. Então tem que saber dosar, é o feeling, a balança. O centroavante tem que sair. Confundir um pouco a marcação, sim, mas não fazer isso o seu jogo, né? Senão o Bahia vai ficar com o centroavante mal posicionado dentro do campo. Meu amigo de fé, meu irmão, camarada, minha amiga, alô, minha amiga, gente boa, da melhor qualidade. O Santos tem novamente desfalques no ataque e revelação como titular. Revelação como titular, ele meteu gol no Bahia, né?
Meteu gol no Bahia, o garoto, 17 anos, meteu gol no Bahia. Meu amigo, uma dupla de ataque do Santos aí, a garotada, né? O Santos é, sinceramente, uma das grandes revelações do futebol mundial, né? Os meninos da Vila não são brincadeira, não. Uma semana depois, Santos e Bahia vão se enfrentar novamente na Vila Belmiro, desta vez pelo jogo de ida no confronto eliminatório da Copa do Brasil. Após a partida que terminou em triunfo do Santos por 3-0 pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia deverá ter uma postura diferente. Esse jogo do Bahia foi um ponto fora da curva também. O esquadrão, mesmo perdendo jogos, vem fazendo um jogo interessante. O Bahia não é dominado pelas equipes, né? Mas no caso do Santos, não. O Bahia cochilou, já era. Os atacantes titulares do Santos, Soteldo e o Marcos Leonardo, continuam sem poder defender a equipe alvinegra. O venezuelano está em fase de transição física e o centroavante de 20 anos está na seleção brasileira sub-20, fazendo companhia ao André, que joga na ala direita do Esquadrão de Aço. A grande revelação do Santos até agora é o David Washington, 17 anos, recém-promovido aos profissionais, marcou gol no Bahia e também marcou gol no Vasco da Gama. Então, meu amigo, ligadinho. A equipe do Santos é uma equipe perigosa. O Odair Hellmann, por exemplo, passou a segunda-feira à noite no programa Boleiragem do Sport TV, falando sobre o Santos, né? Teve um espaço gigante para falar sobre esquema tático, sobre jogadores, sobre divisão de base do Santos. Então, a equipe santista está bem assessorada na comissão técnica. Nós temos que estar sempre ligados. O Santos, quando jogou contra o Bahia, no jogo que eles venceram, não estava bem, né? Tinha 4 pontos, muita dúvida com relação a isso. Mas eis que o mundo deu uma volta muito rápida. Aquele Santos que venceu o Bahia, que estava desmotivado, hoje é um Santos totalmente motivado. Depois que vence o Bahia, o Santos vence o Vasco da Gama. E agora encontra o Bahia em uma situação totalmente diferente, né? Tomara que o esquadrão também mostre ao Santos que mudou. Assim como o Santos mudou, o Bahia também. Uma coisa eu tenho convicção, o jogo do Santos contra o Bahia, aquele 3-0, ficou marcado no elenco. O elenco sabe e reconhece que vacilou mesmo, cochilou, quando acorda já era tarde demais. Acredito que desta vez o Bahia vai impor dificuldades à equipe do Santos. O Santos também sabe disso, Então será um jogo bem interessante para que a gente possa acompanhar nesta quarta-feira, Copa do Brasil. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, minha amiga de fé, minha irmã camarada também, gostou do conteúdo? Então faz o seguinte, joga duro e arrebenta no like, compartilha o nosso link nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal, beleza? Teremos mais conteúdo sim, para a gente falar um pouco mais do nosso Esquadrão de Aço. Forte abraço, valeu!